Nós vamos ler nessa noite uma história, algo que aconteceu após a ressurreição de Jesus, e eu quero que você acompanhe comigo esse texto. Amém? Para vocês entenderem o contexto, Jesus tinha morrido, morte de cruz. Seus discípulos estavam apreensivos, nervosos, preocupados, desanimados, frustrados, porque as coisas não tinham acontecido como eles esperavam. As expectativas deles foram frustradas. Então acontece esse episódio e eu quero que você preste muita atenção. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles ficaram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção para Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo em nossos corações? Não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apareceu. Apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Amém. Não precisa pregar esse texto, só ler. Vamos orar. Senhor, que arde em nosso coração enquanto estudamos esse texto. Que o Senhor possa ser bondoso conosco e nos dê, Deus, a interpretação correta, a leitura correta, que nós possamos entender, ó Deus, o que esse texto significa e quais são as verdades eternas de Deus aqui nesse texto. Esteja falando aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu preciso da sua ajuda nessa pregação. Se alguém falar amém e falar sozinho, essa pessoa vai se sentir constrangida.
E nosso objetivo não é deixar ninguém constrangido. Então que você possa acompanhar essas pessoas para que elas não se sintam sós. Então que você possa durante essa pregação abrir sua boca, porque nós estamos em batalha. E uma das coisas importantes em batalha é abrirmos nossa boca, é estarmos atentos ao que Deus está nos direcionando. Vamos receber dessa porção, dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Primeira coisa que o texto diz, meus irmãos, é naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Naquele dia, que dia? O dia que as mulheres foram lá ver o sepulcro, o dia que elas voltaram dizendo que os anjos falaram que Jesus estava vivo, o dia que eles estavam frustrados, chateados, escondidos, com medo, acuados, extremamente entristecidos, o texto vai dizer. O texto diz que nesse dia, no terceiro dia após a morte de Jesus, esses 2 discípulos, eles estavam indo para Emaús, eles estavam indo para um povoado a 11 quilômetros de Jerusalém. Eu quero chamar a atenção para o que diz o texto, 2 deles. O texto começa dizendo, naquele dia, 2 deles. 2 deles, quem? De quem eles fazem parte? A que grupo eles fazem parte? A que povo eles fazem parte? Quem são esses 2 homens? O título do texto na sua Bíblia, que foi adicionado depois do texto original, diz, os discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia está falando sobre os discípulos. A Bíblia está falando sobre os discípulos de Jesus. E falando dos discípulos de Jesus, o texto começa já designando a identidade deles, dizendo naquele dia 2 deles, 2 discípulos. A primeira coisa que o texto nos faz entender é que esses homens estavam andando com Jesus. Esses homens eram crentes, esses homens eram discípulos, esses homens pertenciam ao grupo que andava com Jesus. A primeira coisa que a tristeza ofusca no ser humano é o propósito, é a identidade, é o nosso desígnio, é o nosso destino. Todas as vezes que estamos tristes, nós perdemos um pouco da clareza de quem nós somos. Nós nos esquecemos que somos filhos de Deus. Então quero lembrar o que já mencionei antes, mas eu mandando uma mensagem num grupo de trabalho, de tarefas aqui da igreja, e nós estávamos lamentando um pouco a situação, e reclamando, e murmurando, religiosamente, não tentando transparecer tanto, mas transparecendo. Quando eu vejo na mensagem que a Josi escreveu, ela escreveu, nós somos crentes. Nós somos deles, nós fazemos parte do grupo deles, nós fazemos parte do grupo dos discípulos, não importa o que aconteça, a primeira coisa que nós temos que nos lembrar nessa noite é quem nós somos crentes, nós somos discípulos de Jesus, essa é a primeira coisa que nós precisamos fortalecer em nós, quem nós somos. Eu me lembro que há uns anos atrás, ouvindo o pastor Pascoal Piragini, pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba, ele disse que em momentos de crise, ele fechava a porta do quarto, ele levantava as mãos e ele dizia, eu creio em Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu sou o Filho de Deus, eu fui aceito por Deus através do sacrifício de Jesus, e ele fazia uma declaração de fé, ele disse para que Deus ouvisse, para que os demônios ouvissem, mas no final ele completa dizendo, mas a pessoa que mais precisava ouvir essa declaração de fé, sou eu. Então, em momentos de crise, esses 2 discípulos, eles estão passando por uma grande crise, nós não podemos deixar a tristeza ofuscar a nossa identidade, nós temos certeza da nossa salvação, nós temos certeza da nossa fé, nós somos de Jesus, nós somos crentes, nós somos a nação da cruz, o povo da Bíblia, nós somos irmãos da oração, nós somos gente de Deus. O mundo nos apelidou, nós somos os crentes, nós somos crentes, e a Josi escreveu, nós somos crentes, essa é a nossa identidade. O texto começa sinalizando, eles pertencem ao grupo dos discípulos, eles são de Jesus, e é isso que importa, independente da tristeza, independente da frustração, independente do momento, em qualquer fase da sua vida, ficou sem emprego, perdeu alguém querido da sua vida,
está passando por luto, está passando por crise financeira, está passando por problemas emocionais, está passando por crises familiares, a primeira coisa que você tem que pensar é quem eu sou. Eu sou um filho amado de Deus. E se você não tem essa certeza, você pode nessa noite dizer: pastor, eu quero ser um filho amado de Deus. Então eu vou te conduzir a entregar sua vida a Jesus, a fazer uma oração de entrega e de fé, e a partir do momento que você orar, antes mesmo do batismo, antes mesmo do estudo bíblico, você já passa a ser filho de Deus, e você pode pertencer ao grupo dos discípulos, e você pode ter certeza de uma coisa: independente do que esteja acontecendo na sua vida, você tem uma identidade, filho e filha de Deus. Aleluia! Eu creio nisso. Quando nós estamos passando por problemas, nós temos que nos lembrar quem nós somos, nós temos que lembrar nossa identidade. Nós pertencemos ao povo de Deus, nós pertencemos ao grupo dos cristãos, nós pertencemos àqueles que servem e amam a Deus. A segunda coisa que a tristeza ofusca é o nosso destino. Toda tristeza, em qualquer momento, ela ofusca o nosso destino. Sempre que você começa a ficar triste, na sua linguagem não verbal, na sua aparência física, na sua demonstração física, a primeira coisa que acontece é sua cabeça curvar. A tristeza faz com que a gente perca a visão a longo prazo, a visão de longa distância. A tristeza faz com que a nossa visão se volte para baixo, se volte para dentro. E deixa eu dizer uma coisa sobre tristeza: tristeza é útil, tristeza é pedagógica, tristeza gera introspecção, introspecção gera reflexão, e reflexão gera mudança de atitude. Tristeza faz parte da vida, não podemos viver intactos, não podemos viver sem passarmos por tristeza e provações. Inclusive quando vamos para Tiago capítulo 1, o apóstolo Tiago vai estar dizendo: considero, meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois a prova da vossa fé produz perseverança. O propósito final é que não lhes falte coisa alguma. Então, meus irmãos, tristeza faz parte, mas todas as vezes que ficamos tristes, a nossa visão, a visão do futuro, a visão do destino, a visão do propósito, nossos sonhos se ofuscam. Então você vai perceber que esses dois discípulos, eles estavam saindo de Jerusalém, mas se você vai entender o contexto, era importante permanecer em Jerusalém. Era importante ficar em Jerusalém, era importante ficar com os discípulos, era importante estar no grupo dos discípulos, mas eles perderam o foco, eles perderam o propósito. Então eles se despedem, eles dizem: não há mais nada o que fazer, vamos embora, vamos voltar lá para o que nós fazíamos antes, para o que a vida era anteriormente, vamos desistir dos nossos sonhos, vamos desistir do nosso propósito, vamos desistir do nosso chamado, vamos desistir. Foi só uma aventura que acabou. Não deixe que os desafios e frustrações da vida ofusquem o seu destino, a sua visão de futuro. Em momentos de tristeza, levante o seu olhar, olhe para aquilo que Deus preparou para você. Deus tem sonhos para você, Deus tem promessas para a sua vida. Deus já escreveu o fim antes do começo. Deus já visitou o desfecho da história antes da história ser iniciada. Antes do start, Deus já viu tudo que aconteceria, e Ele já preparou uma visão de longo prazo, uma visão de futuro, uma visão do destino profético para a sua vida, um propósito para você. Não deixe a frustração ofuscar a sua visão de futuro. Você precisa ter clareza. E aí eu quero desafiar você, se você não tem uma visão de futuro, eu quero desafiar você a orar a Deus e dizer: Deus, o que o Senhor tem no longo prazo para mim? Eu sou uma flecha, qual é o meu destino, qual é o meu alvo? E eu peço que você espere da parte de Deus, porque Deus mostra de forma muito especial.
Deus mostra qual é o nosso propósito. Deus mostra qual é o nosso destino. A primeira coisa é a nossa identidade. A tristeza procura ofuscar a nossa identidade. A segunda coisa é o nosso destino. Meus irmãos, o que eles fizeram, esses dois? Eles desistiram do propósito. Eles estão saindo do lugar que eles deveriam ficar. E eles desistiram de estar com as pessoas. E eu quero trazer uma reflexão para vocês nessa noite. Em momentos de tristeza e frustração, muitas vezes nós queremos nos afastar das pessoas. Nós queremos nos afastar do grupo. Nós queremos nos afastar da igreja. Nós queremos nos afastar da família. Esse é um movimento típico de tristeza. Todas as vezes que nós estamos passando por frustração, uma das coisas que nós fazemos é nos afastar das pessoas. E eles estão indo no sentido contrário, eles estão indo para longe dos discípulos, eles estão indo de volta para seu povoado. E eles começam a retroceder. Eles não estão mais caminhando adiante para aquilo que Deus tinha mostrado para eles. Na Bíblia isso acontece com algumas pessoas. A primeira pessoa que nós vemos acontecer isso é em um momento de cansaço, estresse. Esaú vende o seu direito de primogenitura. Nós vamos ver Esaú por estar cansado, por estar exausto, por estar frustrado. Nós vemos Esaú vendendo o seu direito de primogenitura. Depois, se nós olharmos a história de Elias, nós vamos ver Elias fugindo de Jezabel. Em um momento de tristeza, frustração, desânimo e depressão, Elias diz o seguinte para Deus: eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu sei que tem gente nesse auditório que já quis morrer. Eu sei que tem gente nesse auditório que já pensou o que Elias pensou, mas Elias não só pensou, mas ele verbalizou a Deus. Ele disse: Deus, me leva, não tem mais sentido a vida. Em momentos de tristeza nós perdemos as expectativas com o futuro, nós perdemos a esperança e nos dá vontade de morrer, de desistir da vida. Aí Deus manda um anjo. Elias está debaixo de uma árvorezinha e Elias está dormindo, porque uma das coisas que a gente faz em depressão é dormir. Elias está dormindo, e aí o anjo cutuca Elias. O anjo tem um jarro de água fresca e o anjo tem pães recém-assados na brasa. E o anjo dá para Elias e diz: come isso aqui. Elias come, bebe da água fresca. Agora é só vitória. Agora é só bênção. Não, Elias volta a dormir. Elias volta a ser introspecto. E Elias volta a não ter mais expectativa na vida. O anjo cutuca Elias de novo e diz para Elias: come mais. E acho que ele só dormiu a tempo de o anjo preparar mais pão, mais água fresca. E o anjo diz: come isso aqui. A Bíblia diz que Elias tomou a água, Elias comeu o pão. A Bíblia diz que Elias levantou e caminhou por 40 dias, indo deserto adentro, com energia. E Deus fala lá, depois da tempestade, do terremoto, depois do vento, aí vem uma brisa, e Deus fala com Elias. Sabe o que Deus fala com Elias? Ainda não acabou, você tem coisas para fazer. Uma das coisas, você tem que levantar o seu sucessor. Você vai pegar a sua capa, você vai chegar até o local onde vai estar Eliseu, você vai jogar sua capa sobre Eliseu, e Deus estava dizendo para Elias: ainda não acabou. Eu quero dizer, independente do nível da sua tristeza, independente do nível da sua frustração, a voz de Deus te cutucando nessa noite te diz: ainda não acabou. Ainda não acabou. Deus está dizendo: levanta, vamos lá, vamos caminhar, vamos seguir adiante, porque eu tenho coisas que estão nas próximas páginas para você. Eu tenho novas histórias, eu tenho novas aventuras e novos projetos nas próximas páginas. Levanta, segue adiante. Eu não te chamei para morrer aqui no meio do caminho. E essa palavra também é para nós. Nós temos também a história de Pedro, que quando frustrado, depois de ter negado Jesus, depois do galo ter cantado, Jesus ser crucificado, Jesus ressuscita, mas Pedro diz o seguinte: não é mais para mim,
eu não sirvo mais para esse ministério, eu vou pegar minhas redes, meu barco e vou voltar a pescar. Ele era um líder, vários outros discípulos voltaram a pescar com ele e foram pescar, voltaram para trás, retrocederam, desistiram dos sonhos de Deus, desistiram dos projetos. E eu quero que você pense uma coisa muito interessante. Eu gosto quando Hernandes Dias Lopes diz que o sangue de Pedro corre nas nossas veias, porque esse Pedro que está dizendo, acabou, não dá mais, vamos pescar, vamos retroceder, não tem mais futuro, não tem mais propósito, não tem mais sentido. É o mesmo Pedro que dias antes estava dizendo para Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele assim, Pedro, bicho velho, você não está falando por você, é o Espírito de Deus que está te movendo a falar isso, e por causa disso eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Sobre essa pedra Jesus está falando de Jesus, não vou explicar isso que já explicamos em outros momentos. Mas Jesus estava designando Pedro para ser um líder dos discípulos, para ser o apóstolo líder. E agora Pedro está dizendo, não dá mais, não faz mais sentido, não tenho mais força, não tenho mais energia, eu vou voltar atrás, eu vou voltar a pescar, eu vou retroceder. E Pedro volta a pescar. O mesmo Pedro que está desistindo da vida, que não está mais vendo uma visão de futuro, que não tem mais o vislumbre do que Deus vai fazer através da vida dele, é o Pedro que, quando Jesus vê que perdeu vários discípulos, porque o discurso de Jesus desagradou os seus seguidores, quando Jesus chegou para ele e falou, agora vocês vão ver, agora vocês vão comer da minha carne, vão beber do meu sangue. Por coincidência, em João capítulo 6, versículo 66, dá um 666, acho que não tem nenhum sentido teológico, mas enfim, está lá. A partir daquele momento, vários discípulos pararam de seguir Jesus. E Jesus, muito carente de atenção, muito megalomaníaco, ele diz, por favor, vocês não me abandonem. Não, Jesus não era megalomaníaco e não era carente de atenção. Jesus vivia movido por um propósito. E Jesus diz para os poucos discípulos que sobraram, e vocês, não vão me abandonar também? A porta da rua é serventia da casa, vão lá também. Vocês não aguentam isso aqui, vão também. De repente os discípulos chegam para Jesus e eles dizem assim, para quem iremos? Pedro estava nessa turma. Pedro estava ali arrasando, dizendo, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Eu vou romancear para você entender. Era como se Jesus dissesse, vocês não vão me abandonar também? Os discípulos disseram, para onde nós iremos? A nossa vida a partir de agora é você. A vida não faz sentido sem você. Depois de conhecer Jesus, nada mais tem gosto, nada mais tem brilho. Depois de conhecer Jesus, nada mais faz sentido sem Ele. Eu posso tentar minha vida sem Jesus, mas é inútil. Eu vou falir sem Jesus, porque sem Jesus nada tem graça, sem Jesus nada tem gosto. Sem Jesus, como diz já aquele poeta sertanejo, é uma vida vazia, de abandono. Meus irmãos, nós vamos ver vários homens e mulheres de Deus desistindo, desanimando, porque Satanás trabalha através da tristeza e da frustração. Então o que eu tenho para te dizer nessa noite, não desista do sonho de Deus, do propósito de Deus, do chamado de Deus, daquilo que Deus te chamou para fazer. Pode ser que tudo deu errado até aqui, mas Deus tem uma visão de futuro e um destino profético para você. E eu creio que se você abrir os seus olhos em meio à tristeza e dizer, Deus, não me permita perder a visão do futuro, Deus vai mostrar aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Ele é um Deus que vai te abençoar e te prosperar no cumprimento do chamado que Ele tem para você. Amém? Vamos seguir adiante no texto. Meus irmãos, eles estavam andando, reclamando, falando do que estava acontecendo, estavam entristecidos. O texto vai dizer claramente, o seu semblante era de tristeza. E olha o que o texto diz, você está preparado? Vocês estão preparados? Olha o que o texto diz, enquanto andavam,
o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles, e começou a caminhar junto com eles. Eu não sei se vocês entenderam que foi um amém muito fraco. No meio da frustração, no meio da tristeza, eles contaram com a presença, porque a vida do crente, ela é movida pela presença. Eles estavam chateados, eles estavam frustrados, eles estavam desanimados, eles estavam indo para o caminho contrário ao propósito de Deus, mas Jesus está ali, Jesus está presente. Olha só, preste atenção, meus irmãos, o que diferencia o crente não é o que lhe acontece, onde ele chega, suas vitórias ou derrotas, tempestades ou bonanças, se ele escala as mais altas montanhas, ou se ele descansa nos mais lindos vales. O que faz diferença na vida de um cristão não é onde ele está, mas com quem ele está. A presença de Deus é o que faz a diferença. Não importa o que você está passando, com Jesus, tudo é diferente. Eu quero usar como exemplo aqui a história de Estevão, um homem que foi injustiçado, mentiram sobre ele, enganaram, prenderam ele. Ele deu um testemunho lindo, e de repente, mesmo depois de um grande testemunho movido pelo Espírito Santo, ele foi condenado ao apedrejamento. E agora ele está num lugar com várias pessoas com pedras para apedrejá-lo. E a Bíblia diz duas coisas acontecem enquanto ele vai ser apedrejado. A primeira, o texto diz que o rosto dele brilhava como um anjo. Diz que ele estava sendo acusado injustamente, que estavam mentindo sobre ele. Ele estava sendo julgado para ser apedrejado, mas o rosto dele brilhava como de um anjo. A segunda coisa que o texto diz é que no momento do apedrejamento, os olhos de Estevão se abriram. Ele estava sendo apedrejado, encerrando a sua carreira nessa terra como diácono, encerrando sua carreira como cristão. Mas a Bíblia diz que ele contava com uma coisa que deixou aquelas pessoas escandalizadas. Ele contava com a presença. Estevão dizia, enquanto apedrejado: Senhor, perdoa eles não sabem o que estão fazendo bobagem. E Estevão dizia o seguinte: estou vendo o céu aberto, os caras apedrejando ele dizendo: e tem um homem lá do lado de Deus, à sua direita, é Jesus. Ele estava sendo apedrejado, machucado, magoado até a morte, mas ele contava com a presença. O que faz diferença na vida do cristão é ter Deus, é ter Jesus com ele nos momentos difíceis. O texto diz que eles estavam andando, reclamando, estavam sofrendo, estavam frustrados, e Jesus começou a caminhar com eles. Se nós vamos para Josué capítulo 1 versículo 9, diz o seguinte: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha o que a Bíblia está dizendo: independente do que acontecer, Deus estará com você. Você pode contar com a presença. Isaías capítulo 41 versículo 10: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aleluia! Meus irmãos, independente do que você está passando, se você fechar a porta do seu quarto e invocar o nome de Jesus, Ele está com você, Ele está presente na sua vida, Ele ouve as suas orações e Ele te fortalece. Mateus 28, versículo 20, quando Jesus vai completar o seu chamado, quando Jesus vai completar a convocação, o ide, ele diz assim: então vão, façam discípulos, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O que faz diferença na vida do crente, independente do momento que ele está vivendo, é ter a presença. A presença faz toda a diferença. A presença muda a realidade. A presença te permite ser forte em momentos de fraqueza. A presença de Deus te permite a sorrir em momentos de crise. A presença de Deus te capacita
Hebreus capítulo 13, versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Amém. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. E depois em Romanos capítulo 8, versículo 38 e versículo 39, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. E Jeremias capítulo 15, versículo 20 diz assim: eu farei de você, recebe isso, meus irmãos, eu farei de você uma muralha de bronze fortificada, diante deste povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você, para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Amém? Mais uma vez. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada, diante deste povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você. Aleluia! Amém? Não importa o estágio que você esteja da jornada, o que importa é quem está com você. Se Cristo está com você, Ele te fortalece, te sustenta, te capacita, te respalda, te conduz, para que você continue caminhando, até você chegar no seu destino profético, naquilo que Deus preparou para você, no seu propósito. Amém? Importante destacar do texto que diz que Jesus começou a andar com eles, mas que eles não reconheceram Jesus. Eles não conseguiam ver que era Jesus. Eles não viram que era Jesus. E aqui eu gosto de lembrar uma frase muito usada na psicologia que diz o seguinte: às vezes nós vemos o mundo através das lentes escuras dos óculos da nossa dor. Às vezes o momento difícil, o momento de dor, o momento de crise, o momento de dificuldades embaça a nossa visão. Nós não conseguimos perceber que Jesus está conosco, nós não conseguimos perceber que temos um destino, um foco, um propósito, um chamado, uma missão. Nós não conseguimos nos lembrar de que temos uma identidade. E eles não conseguiram ver que Jesus estava com eles. Eles não reconheceram. Em dias de tristeza, não é bom fazer negócios. Em dias tristes, não é bom falar. Em dias de tristeza, é melhor nós tomarmos cuidado, porque quando você toma uma decisão muito triste, é provável que você tomou essa decisão baseada em emoções passageiras, e muitas vezes as consequências são permanentes. Muitas vezes você toma as decisões baseadas em sentimentos momentâneos, sentimentos e emoções de curto prazo, de validade curta, mas as consequências são de longo prazo. Então tome muito cuidado. Se eu posso compartilhar com vocês um testemunho, ao longo da minha vida, uma coisa que eu ainda estou aprendendo, mas tem me ajudado muito, é saber que existem dias difíceis, dias de tristeza, e que nesse dia é bom se calar, é bom se conter, para não tomar decisões que vão gerar consequências de longo prazo. Se você guardar isso dessa mensagem, acredito que só a nível de sabedoria vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito. Saber que você vai passar por dias difíceis. Não tome decisões. Esses dois homens tomaram a decisão de ir embora. Eles tomaram a decisão de ir no sentido contrário do propósito de Deus. E agora eles estão caminhando com Jesus, mas eles estão tão tristes, eles estão tão frustrados, eles estão com tanto medo, que eles não conseguem reconhecer Jesus, porque eles estão vendo o mundo através dos óculos escuros da sua dor. Outro ponto importante, e eu quero que vocês guardem isso no coração, é que Jesus entra na conversa.
Jesus caminha com eles, ouve um pouco, está ouvindo, eles estão conversando, e de repente Jesus entra na conversa. E Jesus diz assim: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eu acho tão amoroso Jesus de fazer isso, tão preocupado, tão atencioso. Jesus olha para eles e diz: viu, sobre o que vocês estão conversando? E eu quero trazer um tópico aqui dessa mensagem para vocês: o poder da oração em tempos de crise. Jesus estimula aqueles 2 discípulos a abrirem o seu coração, a falarem. Em tempos de crise, vá para o seu quarto, feche a sua porta e fale com Deus. Ore, dobre os seus joelhos, chore, clame, implore, sabe? Ore ao Senhor. Jesus chega para eles, é quase como se Jesus está dizendo assim, né? É quase como se Jesus falasse para eles assim: viu, abre o coração, me conta aí o que está acontecendo. Vocês nem sabem que sou eu que estou aqui com vocês, mas enfim, vamos falar. Abrir o coração. E eles começam a contar e falar: viu, você é o único aqui que não sabe do que está acontecendo? Você é o único que não sabe dos acontecimentos em Jerusalém nos últimos dias? E eles começam a falar para Jesus a angústia, e eles põem para fora o sentimento mais forte da alma deles. Eles dizem para Jesus: e nós esperávamos que era Ele que ia libertar Israel. Sabe o que eles estão dizendo? Sabe o que eles estão falando? Eles estão falando: perdemos a esperança, perdemos a expectativa de futuro. Eles rasgam a alma e dizem: nós colocamos toda a nossa expectativa naquele homem, Jesus Cristo. Achamos que era Ele, achamos que era o momento, achamos que Ele ia fazer o que nós estávamos esperando. E aqui eu quero chegar no ponto máximo dessa mensagem. Muitas vezes as nossas frustrações são porque Deus não nos responde do jeito que nós queremos. Ele não faz as coisas do jeito que nós pedimos. Eles tinham uma expectativa em Jesus e não aconteceu como eles esperavam. Eles abrem o coração. Eu gosto quando Martinho Lutero diz o seguinte: a oração é o suor da alma. A oração é o suor da alma. É quando estamos, sabe, abalados, cansados. É quando estamos carregando um fardo e de repente nós derramamos nossa alma diante de Deus. E é isso que eles fazem. Eles dizem assim: nós colocamos toda a nossa esperança, mas não aconteceu. Mas é tão lindo que Jesus veio até eles e nos faz lembrar da frase de Agostinho de Hipona, quando diz o seguinte: a oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. É sede com sede. É um Deus que busca o homem e um homem que busca a Deus. Jesus vem ao encontro desses 2 discípulos. Pare para pensar. Jesus podia ir ao encontro do grupo, deixar esses 2 que desviaram, mas Ele não faz isso. Lucas capítulo 15 vai dizer que existia um homem que tinha uma ovelha e perdeu. Tinha 100 ovelhas e perdeu uma. E diz que o pastor foi atrás da ovelha perdida. Depois, Lucas capítulo 15, a segunda história é uma mulher que tinha 10 moedas, dracmas. Ela perdeu uma. Ela tinha mais 9, mas ela acende o lampião, o candeeiro, ela varre a casa e ela encontra a moeda perdida. Na terceira história, Jesus conta em Lucas capítulo 15 que um homem tinha 2 filhos e que um se perdeu. A história de Lucas capítulo 15 sobre o filho perdido é que assim como o pastor buscou a ovelha, a noiva buscou a dracma. Era dever do filho mais velho resgatar o filho mais novo para o pai, mas ninguém vai atrás do filho. A história tem um desfecho muito lindo, porque o filho volta, o pai o recebe, o pai vai ao encontro dele no caminho. A oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Foi isso que disse Agostinho. Jesus vem conversar com esses 2 homens. Olha só, meus irmãos, na sequência, diz assim:
Jesus, ouvindo tudo isso, Jesus vai dar uma bronca neles, que sirva para nós nessa noite. Como vocês são monte, como vocês são monte, gente. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo, porque Jesus está dizendo como vocês custam a entender, como vocês demoram a crer. Em outras versões, como vocês são lentos, tardos. Traduzido para o fraiburguense, montes. Vocês são devagar. E Jesus está dizendo, vocês não estão entendendo. Vocês não entenderam o que a Bíblia diz? Vocês não entenderam o que a Escritura diz? Que o Filho do Homem precisava sofrer para entrar na sua glória. Vocês não estão entendendo que isso faz parte de um plano? Vocês não estão entendendo que é muito maior do que o momento que vocês estão vivendo? Vocês não estão entendendo que os propósitos de Deus vão além do dia de hoje? Vocês não estão entendendo que o propósito de Deus vai além da cruz, que o propósito de Deus vai além dos 3 dias, que o propósito de Deus vai além da ressurreição? Vocês não estão entendendo que existe um plano soberano de Deus sobre todas as coisas? E aí o texto diz que ele começou por Moisés e foi por todos os profetas, explicando tudo que constava sobre ele nas Escrituras. E Jesus foi pregando expositivamente, foi falando, foi ministrando o coração deles. E aí de repente eles chegam na casa e Jesus faz como quem vai adiante, porque na verdade o propósito de Jesus era só vir para participar desse momento. E aí eles dizem para Jesus, não vai embora, não segue, está ficando noite. Está ficando noite, fica aqui, posa aqui hoje, fica conosco hoje. Jesus falou, mas será? Acho que vou ficar, está escurecendo. Jesus entra na casa com eles no povoado, e aí eles resolvem comer, porque crente, na primeira oportunidade que tem que sentar para comer alguma coisa. E aí quando eles sentam para comer, eles vão dar graças pelo pão, e diz assim o texto, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Quando isso aconteceu, o texto bíblico diz que os olhos deles se abriram. Quando eles viram Jesus dando graça, partindo o pão. E aqui eu quero trazer um princípio para vocês. Acreditem, o Senhor preparou alguns momentos na sua vida para te lembrar que você é um escolhido. Deus preparou alguns momentos são carinhos que Ele faz em você. Eu vou contar duas experiências que eu tive e foi muito legal. Foi muito legal e foi muito lindo. Teve uma ocasião que nas duas ocasiões aconteceu praticamente a mesma coisa. Eu cheguei em Brasília e eu fui convidado para ministrar uma palestra em Brasília, e coincidiu de antes de mim ser o Lucinho Barreto e depois de mim ser o Alexandre Garcia. Eu fiquei tão feliz, vocês imaginam, né? Um tipo 3 lá dando uma palestra, né? Eu fiquei tão feliz, tão emocionado. E aí eu cumprimentei o Lucinho quando subi e cumprimentei o Alexandre Garcia quando desci, e foi um momento muito especial da minha vida. Foi um momento gratificante, maravilhoso, extraordinário. E aí eu estava feliz, alegre. Aí fui para o culto. Estava no culto, estava o bispo JB, estava a bispa Dirce. Quem conhece a bispa Dirce, quem não conhece, podem pesquisar. A bispa Dirce Carvalho é sensacional, uma mulher de Deus. Ela estava do meu lado e começou o louvor. E quando começou o louvor, de repente o menino começou a cantar uma música. E foi aquele momento que Deus falou comigo para me dar uma esticada assim. E a música dizia assim, deixa eu ver se eu acho a letra aqui para falar certinho, porque às vezes eu tenho um talento para falar a música errada. Vocês vão rir quando vocês ouvirem a letra da música. Foi sensacional, foi a coisa mais linda. Dizia bem assim, eu chorando aquele louvor na Comunidade das Nações, um momento extraordinário.
E de repente eu ouvi, o cantor puxou a música. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais se esqueceu. E eu estava igual o Pateta, já viram o Pateta? Ei, você! Eu? Né? Tipo, eu? E era bem comigo, assim, era muito forte. De repente dizia assim, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Eu disse, obrigado, Senhor. Aí vem a outra parte, lembra de onde você veio e aonde você chegou. Eu disse, verdade, Senhor. De repente Ele falou assim, lembra de todos os livramentos que você já passou. Daí chega a parte mais top da música, nem era para você estar aqui. Eu estava me achando tanto, quando chegou a parte da música, o cantor meio que olhou para mim assim, nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar, e onde eu colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme, levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém? O Rodrigo Higert é minha testemunha. Nós chegamos na África. Era uma realização de um sonho, era uma viagem que eu esperei uma vida para poder viver, para poder experimentar, e de repente no final de um dia de trabalho, de um dia conhecendo a escola Pamose, nós estávamos no templo, tinha um templo vazio, e tinham 2 meninos angolanos ensaiando, e eles estavam cantando algumas músicas, com uma voz maravilhosa, que é um negócio que Deus deu a eles, todo mundo lá tem esse talento, e de repente um menino, um tocando teclado, e outro cantando, eu e o Rodrigo, nós estávamos só apenas nós dois lá no salão, e de repente o menino olhou para nós e começou assim, tá chorando por quê? Eu falei, oh Deus, só que daí eu estava preparado, né? Eu olhei para o céu e disse algo assim, né? Eu sei que não era para mim estar aqui, já entendi. Eles cantaram lá e foi muito lindo, eu e o Rodrigo até gravamos um pouquinho, mas dizia na música, não era para você estar aqui, você está aqui pela graça. Você está aqui porque Deus tem um propósito. Existem momentos que Deus vai levar você e vai partir o pão na sua presença. Vão ser os momentos que os seus olhos vão se abrir e você vai dizer, eu sou um discípulo, eu tenho um destino, eu tenho uma missão, eu tenho um futuro, eu não estou aqui abandonado, eu não dependo das circunstâncias, eu tenho um Deus que me escolheu, eu tenho um Deus que está caminhando comigo e que está partindo o pão, e toda vez que Ele parte o pão é para me lembrar, aquele dia que lá no meio daquela multidão, Ele partiu o pão multiplicou, eu ajudei a entregar, eu ajudei a organizar, eu tenho um chamado, Deus está comigo. Na próxima vez que acontecer alguma coisa especial na minha vida, eu vou ficar esperando, eu vou ficar esperando, não era para você estar aqui. Meus irmãos, eu quero te dizer, em alguns momentos Deus vai fazer coisas para te lembrar que você não está abandonado nessa vida, que você não está largado, e você tem um Deus que está partindo o pão para dizer, lembra que você é um discípulo, lembra que você tem um destino, lembra que você tem uma missão, e lembra que você está acompanhado. Amém? O texto diz assim, quando eles reconheceram que era Jesus, Ele desapareceu. E aí eles dizem um ao outro, não estava ardendo em nossos corações, não estava ardendo dentro de nós, enquanto Ele falava conosco no caminho, nos expunha as Escrituras? Imagino que o outro disse, é verdade, estava ardendo. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, corrigiram o percurso. Detalhe, foram à noite. Eles estavam dizendo para Jesus não andar à noite, que não era bom, mas eles foram à noite, voltaram para Jerusalém, e quando encontraram os 11, o que eles fizeram? Chegaram lá e os 11 estavam falando, ei, vocês tinham saído, onde vocês estavam? Não, nós estávamos voltando para Emaús, viu?
Simão viu ele ressuscitou, ele está vivo. E daí eles respondem: nós sabemos, porque ele andou conosco, ele sentou na mesa conosco, ele partiu o pão, ele está vivo. E todo mundo começou a se alegrar naquilo, quando de repente chegou o convidado da festa, chegou o bem-vindo das nações, chegou o desejado de todas as nações, e diz assim: que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles. E eu quero terminar a minha mensagem com a palavra de Jesus, com o que Jesus disse. E eu quero terminar a minha mensagem com essa frase, e eu quero que essa frase seja a sua bússola, eu quero que essa frase seja o seu norte, eu quero que essa frase seja o seu GPS, eu quero que essa frase seja o seu mapa. Jesus entrou no meio deles e Jesus disse: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. E eu me lembro das palavras de Jesus, dizendo: a minha paz lhes dou, e não lhes dou como o mundo, mas eu dou uma paz que excede todo entendimento. Paz seja com vocês. Por que paz seja com vocês? Primeiro, porque você tem uma identidade independente da crise. Segundo, porque você tem uma missão e um destino. Terceiro, você não está sozinho nessa caminhada, você conta com a presença. Quarto, porque em alguns momentos o Senhor faz com que os seus olhos se abram e você veja que você faz parte do projeto de Deus na terra. Quinto, porque a paz vem de Deus, nós estamos nele, ele em nós, nós somos um com o Pai, nós somos servos de Jesus. A paz seja com vocês. Independente do clima, independente do tempo, independente da economia, independente de tudo, a paz seja com vocês, a paz de Jesus. É por isso que os crentes, quando você cumprimenta eles, eles dizem: a paz do Senhor. Aí tem aqueles que dizem a paz de Deus, para não se igualar aos outros. Aí tem aqueles que abreviaram a paz. Tem os mais moderninhos, só diz paz. E tem os mais elegantes, que eles dizem a graça e a paz. Mas na verdade o que nós temos é a paz de Cristo em nossos corações. Fique em pé no seu lugar. Deixa eu te dizer algumas coisas. Feche os seus olhos, abra as suas mãos. Feche os teus olhos, abra as suas mãos. A equipe de música pode me auxiliar. Eu quero te dizer uma coisa: você pode dormir tranquilamente. Eu deito e logo pego no sono, o Senhor está comigo. Você crê nisso? Você pode ficar tranquilo sobre o resultado dos exames que você ainda não pegou. Você pode ficar tranquilo sobre o emprego, sobre o sustento, sobre o futuro, porque o Senhor já preparou, o seu nome já foi registrado, o seu nome já foi escrito. Você pode ficar tranquilo quanto ao futuro, quanto ao comércio, quanto ao empreendedorismo, quanto aos acontecimentos na nossa nação. Você pode ter paz. Aí você diz: como eu posso ter paz? Porque Jesus disse: a paz seja com vocês, a minha paz eu dou a vocês, a minha paz repouse sobre vocês. Então você pode ter paz, porque a tua paz não depende do mundo, a tua paz não depende do jornal, a tua paz não depende da notícia do Instagram, a tua paz não depende da notícia que foi tirada do Instagram, a tua paz não depende da notícia da conta que foi derrubada no Instagram, a tua paz não depende dos acontecimentos atuais. Nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo da cruz, nós somos os crentes, nós somos os filhos de Deus na terra. Nós não estamos andando, nós estamos marchando, nós não estamos sem destino. Em breve seremos arrebatados, nós não pertencemos
pertencemos a esse mundo, nós estamos aqui temporariamente, somos peregrinos nessa terra, mas somos do céu, somos do céu. Eu creio, a paz de Jesus repousa sobre nós nessa noite. Nós oramos por um manto de paz, nós oramos por o derramar da paz, nós oramos pela tranquilidade, e nós declaramos depressão, não, nós declaramos ansiedade, não, nós declaramos crise, não, nós pertencemos a Cristo, a paz de Cristo, nós confiamos em Cristo, nós somos dele, Ele é o nosso amado e nós somos dele, aleluia. A sua bandeira sobre nós, o seu estandarte está sobre nós, nós andamos de maneira imparável sobre a face da terra, porque somos sustentados por Jesus. Quando somos apertados só sai azeite, quando somos pressionados só sai óleo. Eu quero orar por você, você que tem passado por problemas, angústias, desafios, preocupações, situações difíceis, e você vai sair daqui com paz, você vai sair daqui diferente do que você entrou. Amanhã não vai ser um dia normal, você vai viver as coisas que Deus preparou para você. Você vai sair daqui com certeza que você tem um recurso, esse recurso se chama a presença. Você não está andando sozinho, você não está andando sozinho. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por cada pessoa aqui nesse culto, e nós declaramos que através da Tua palavra e da Tua promessa, a paz de Cristo seja derramado sobre cada pessoa aqui nessa noite, que um clima de paz, que um coração em paz, que uma vida com propósito, com destino, com identidade seja resgatada. Nós declaramos: sonhos voltem, esperança renasça. Nós declaramos coragem, renasça coragem em nossos braços, força do céu em nossas vidas. Nós declaramos, diga ao fraco: eu sou forte, eu sou forte. Nós declaramos, nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo da cruz, nós somos o povo de Deus, nós não estamos sozinhos, nós estamos cheios da paz de Cristo, aleluia, aleluia. Eu vou pedir que você faça uma coisa, olhe para 3 pessoas perto de você, diga para essa pessoa: receba a paz de Cristo em sua vida. Diga aí, se você puder pôr a mão aí no ombro, na cabeça, diz aí: receba a paz de Cristo em sua vida, aleluia. Vamos orar? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas livrai-nos do mal. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus nessa noite. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Um abençoado domingo, uma abençoada semana, nos vemos no próximo sábado. Se você deseja ser batizado ou batizada, entre em contato com a Dai, comigo ou com a Pamela, pois nós temos um estudo que vai começar nas próximas semanas, um estudo bíblico, preparação para o batismo. Amém? Deus te abençoe.